Como disse, é um dia emblemático, porque comemoramos o Dia Internacional contra a Corrupção. Momento adequado para esse debate. No dia 9 de dezembro de 2003, na cidade mexicana de Mérida, foi assinada a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Num texto de 71 artigos, os Estados-partes, preocupados com os problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção para a estabilidade e a segurança das sociedades, pactuaram a mencionada convenção. No Brasil, hoje é ostensivo o enfraquecimento das instituições e a banalização dos valores da democracia, da ética e da justiça diante da monumental crise advinda da corrupção. O modelo de governança implantado no Brasil está falido e precisa ser definitivamente sepultado. Sepultado imediatamente. É crucial recuperar a legitimidade. E só será possível restaurar a legitimidade se for desmontado o grande balcão de negócios que se instalou para negociar o apoio político em Brasília. A democracia não pode ser um instrumento para o assalto aos cofres públicos do país, não pode ser um instrumento para permitir que se roube os sonhos e as esperanças de futuro melhor do povo brasileiro. É preciso desmontar, sim, este grande balcão de negócios que se instalou há mais de uma década para negociar apoio político em uma relação de promiscuidade que deu origem ao mensalão, ao petrolão e a tantos escândalos de corrupção. Sem dúvida, uma fábrica de escândalos. A usina geradora de governos corruptos e incompetentes. E Brasília passa a ser o exemplo de uma gestão temerária, um sistema de governança que tem que ser destruído, porque passou a ser clonado, inclusive em estados e muitos municípios brasileiros. A sociedade brasileira aponta agora a corrupção como o principal problema do país. Recente pesquisa Datafolha mostrou que o tema ultrapassou a saúde, que nos últimos 7 anos foi considerada a maior mazela nacional. Essa percepção é alentadora e pode ser um imperativo às instituições, homens públicos e à própria iniciativa privada, de mudanças, na medida em que fica demonstrado que a população percebeu que era subtraída em tenebrosas transações. Segundo o estudo da Organização das Nações Unidas, aproximadamente 200 bilhões por ano são desviados no Brasil para os ralos da corrupção. O procurador da República, Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, ao comentar sobre esse montante de recursos desviados em esquemas de corrupção no Brasil, fez um breve balanço da Lava Jato. Em um ano de Lava Jato, já foram denunciadas mais de 150 pessoas, fechados mais de 28 acordos de delação premiada e revertidos voluntariamente aos cofres públicos mais de 1,5 bilhão. Segundo o procurador, as propinas pagas que teriam sido desviadas dos cofres da Petrobras somam mais de 6 bilhões e 200 milhões. É apenas a ponta do iceberg do que é desviado no Brasil, algo em torno de 200 bilhões de reais. Um valor tão alto que não dá para imaginar o que se faz com tanto dinheiro. Poderíamos triplicar os investimentos federais em saúde, em educação e segurança, segundo o procurador Deltan Dallagnol. E, aliás, sem CPMF. Nesse momento dramático da vida nacional, não podemos deixar que as revelações e consequências
da Operação Lava Jato deixem de ecoar no Parlamento. O Congresso Nacional precisa dar prosseguimento, aprovando propostas que façam a legislação avançar no endurecimento à corrupção. A votação de projetos de lei fundamentais para o país não pode continuar se arrastando e vindo à tona só quando um novo escândalo é descoberto. É importante que o aprimoramento da legislação ocorra sob o impacto da Lava Jato. Enumero, mais uma vez, algumas dessas propostas. O projeto 658 é de nossa autoria e impede a adoção de recursos que adiam de forma indefinida o julgamento, altera o Código Penal para dar novo tratamento a marcos temporais que causam a prescrição da pretensão executória e a interrupção da prescrição punitiva. Um projeto que tem por objetivo combater a impunidade. Aliás, está em boas mãos, porque está em mãos do senador Aloysio Nunes, que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça, e que é um projeto recente, que certamente terá a celeridade necessária, já que o senador Aloysio tem demonstrado muita eficiência como relator na Comissão de Constituição e Justiça. É claro que ficará para o próximo ano, que nós já estamos no final deste. O projeto 402, que foi sugerido pelo juiz Sérgio Moro e pela Associação dos Juízes Federais, para que a detenção do réu ocorra logo após o julgamento de segundo grau, desde que os antecedentes do condenado e a gravidade do crime o recomendem. A proposta é de autoria de vários senadores, inclusive nossa, do senador Aloysio e do senador Requião e Ricardo Ferraz. É importante que esse projeto seja colocado em deliberação. Nós entendemos discordâncias, respeitamos posições diferentes. O que nós não podemos respeitar é esta manobra, que tem por objetivo obstruir a votação desse projeto. Requerimentos que foram apresentados para que esse projeto seja debatido em outras comissões, e isso seria uma excepcionalidade, seria uma providência inusitada, porque a matéria é de exclusividade da Comissão de Justiça, tem sido assim, é a rotina do Parlamento brasileiro. A proposta de emenda constitucional número 18, de autoria do senador Jarbas Vasconcelos, aprovada aqui no Senado Federal e que está na Câmara dos Deputados há bom tempo aguardando deliberação, torna automática a perda do mandato do parlamentar condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crime de improbidade administrativa ou contra a administração pública. Este projeto é oportuno, é uma decisão importante que já deveria ter sido adotada pela Câmara dos Deputados, porque, obviamente, retiraria enorme constrangimento do Congresso Nacional de deliberar depois do julgamento do Supremo Tribunal sobre cassação de mandatos parlamentares. É uma providência que certamente faria bem a esta instituição. Eu não entendo, na Câmara dos Deputados, paralisado há bom tempo, eu não entendo por que um projeto dessa natureza não é prioridade numa hora como essa no país. É fácil entender, né, senador Aloysio? Não é difícil, não. O projeto 5.900, de 2013, que é do senador Pedro Taques, atual governador do Mato Grosso, eu fui o relator aqui no Senado Federal, que transforma a corrupção em crime hediondo. E na relatoria ampliamos os dispositivos que dizem respeito a crimes de peculato e concussão. Esse projeto também foi aprovado no Senado e está lá paralisado na Câmara dos Deputados, em que pese o ambiente vivido hoje no país, com uma exigência permanente da sociedade de que medidas legislativas sejam adotadas para endurecer e dar vigor ao combate à corrupção, para que a Operação Lava Jato não seja a voz que clama.
para que a Operação Lava Jato não seja, então, essa voz que clama no deserto, como já se disse. E concluindo, senhor presidente, eu tenho esperança que muito em breve possamos celebrar o Dia Internacional contra a Corrupção, diante de um novo cenário, legitimidade restaurada e democracia fortalecida. A consciência cívica do povo brasileiro tem que ser sacudida. Mais do que nunca, é preciso revitalizar a nossa capacidade de indignação. E, ao concluir, senhor presidente, as nossas homenagens aos voluntários que trabalham na coleta de assinaturas para a apresentação do projeto de iniciativa popular com 10 medidas contra a corrupção, proposição do Ministério Público Federal. Um grupo, inclusive, de paulistas, senadora Luiz, encontra-se em Brasília para um evento no Ministério Público, depois virão ao plenário do Senado Federal, um grupo de ativistas que procuram coletar assinaturas para alcançar o número de 1.500.000 assinaturas, a fim de que esse projeto, com 10 medidas de combate à corrupção, sugeridas pela experiência obtida por procuradores do Ministério Público, possa essa proposta ser encaminhada com a assinatura de milhares de brasileiros ao Congresso Nacional, a fim de que possa ser aqui aprovado. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo e pela generosidade do tempo.